Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ao menos 27 milhões de brasileiros sentem dores na coluna. Já pesquisas feitas pela Organização Mundial da Saúde afirmam que 80% da população mundial sofrerá ao menos uma vez com dores. Mas as dores crônicas podem acometer outras partes do corpo, totalizando 60 milhões de pessoas só no Brasil. Essas dores podem ser conhecidas também como bursites, e é por isso que esse é o tema do Saúde e Fé de hoje. Quer participar? Mande sua pergunta, porque a partir de agora, nós recebemos o médico ortopedista Dr. Daniel Hidalgo para a nossa conversa. Doutor Daniel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado mais uma vez. Que alegria, doutor, sempre é um prazer recebê-lo aqui no Prazer estúdio. É sempre meu. As pessoas ligam pedindo, viu? Ah, que bom. Perguntando, quando é que o doutor José Hidalgo a gente aprende, porque tem tanto problema de articulação e um médico ortopedista que fala com autoridade, quem não quer receber em casa, né? Seja bem-vindo, doutor, por favor. Vamos lá. Bursite, doutor, bursite, né? É muito falado, é muito comum bursite, doutor? É bastante comum, né? A bursite é a inflamação da bursa. Bursa do latim significa bolsa. Bolsa. Bursa é bolsa. Então, a bursa nada mais é do que uma bolsa e geralmente ela se localiza ou entre tendões, né? Perto de tendões, ou entre tendão e osso, ou entre dois tendões, ou entre o tendão e a parte mais subcutânea e a pele, né? Geralmente, doutor, assim, quando a gente tem um problema de articulação, que dói um músculo, que uma queda, um trauma, que a gente se machuca, as nossas mães, assim, colocavam assim, aquelas bolsinhas quentes, assim, debaixo assim, do cobertor, ou naquele joelho, aquelas bolsinhas quentes. A bursa, né? Ou seja, colocavam uma bursa quente, ou seja, eu posso também comparar com isso, não? Pode até pela questão do nome, né? Mas a bursa em si, ela absorve impacto e ela diminui atrito, né? Então, quando a gente pensa na bursa, na bursite, a gente pensa, como eu falei, em tendões ou próximo de ou em algumas proeminências ósseas do corpo, como, por exemplo, no cotovelo, e são locais frequentes de dor, né? Por isso que realmente na infância a gente tem um pouco de incômodo, quando o paciente é mais idoso, é frequente também, né, o surgimento de bursites. Então, temos o cotovelo, temos os joelhos, temos os ombros. Temos bursas em praticamente próximo de todas as articulações do corpo, né? Então temos os ombros, os cotovelos, quadris é muito frequente também, principalmente aqui na região lateral do quadril, né? Existe uma bursa que nós chamamos de bursa trocantérica, que fica aqui nessa região, que é um ponto bastante comum de inflamação. Ok, mas assim, por que ela fica doente? Por que ela fica inflamada? Geralmente tem algumas causas, né? Então a bursite ela pode ser, por exemplo, traumática, né? Uma queda, um acidente? Uma queda, por exemplo, bate aqui a parte da frente do joelho. Existe uma bursa aqui nessa região, que a gente chama de bursa pré-patelar, né? E ela pode inflamar segundo a um trauma, né? Secundariamente a um trauma. Ou seja, a gente tem essa bursa aqui, doutor, ela é palpável? Ou seja... Quando ela não está inflamada, ela não é palpável. Né? Dificilmente a gente consegue palpar, porque na verdade... Então, quando não está inflamado, você não dificilmente sente. você consegue sentir a bursa, porque elas são duas membranas muito finas, né, que ficam praticamente coladas, né? Existe um líquido num espaço meio virtual ali entre essas duas membranas, e uma vez não inflamadas, é praticamente imperceptível ao toque, né? Quando ela está inflamada, que existe um acúmulo de líquido dentro dessa bursa, o que causa uma expansão, né, da bursa, aí sim a gente consegue palpar. Que tal a gente trazer quem está em casa, acompanhar com algumas imagens? Porque você está curioso saber onde que se localiza tudo. Então venha conosco, doutor, por favor. Algumas imagens aqui que o senhor trouxe. Aí, ó, já está bem visível agora. Isso, aqui é uma imagem, uma ilustração, na verdade, de um joelho visto lateralmente, visto de lado, né? Então aqui estão demonstradas algumas bursas que a gente encontra no joelho, né? Lembrando que as articulações possuem algumas bursas, né? O joelho, por exemplo, aqui a gente vê em cima da patela, que é aquela rótula do joelho, a bursa suprapatelar, existe a bursa pré-patelar que eu mencionei agora. Tem várias bursas aqui, doutor? Existe uma bursa muito que frequentemente inflama também, e não sei se alguém já fez algum exame de ultrassom ou de até ressonância magnética do joelho, por exemplo. Existe uma bursa que fica na região posterior do joelho, que quando ela fica muito inchada, ela se torna um cisto.
que a gente chama de cisto de Baker. É bastante frequente, eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar disso, né? E outras também, a bursa infrapatelar superficial, profunda, então, tem várias. Aproveitando essa foto aqui, eu estou correndo lá, me desequilibrei, caí, bati com o joelho no chão, aqui já vai inchar. Geralmente sim, né? Não é uma coisa que sempre acontece, né? Mas você pode ter uma bursite pré-patelar traumática. Isso que você falou, trauma. Traumática. Ela imediatamente, então aquele inchaço que você sente, na verdade, é a dilatação da bursa? É o processo inflamatório. Toda vez que existe um processo inflamatório, existe um acúmulo de líquido na região, né? Por isso que incha. Isso é decorrente do processo inflamatório. Lembrando que o trauma não é o único mecanismo responsável pela bursite, né? É um dos. Quais são os outros? Na maioria das vezes, está relacionado também com movimento repetitivo, né? Como ela fica muito próximo dos tendões, né? Um movimento repetitivo pode aumentar o atrito ali das membranas da bursa e isso provocar o processo inflamatório. E bursite e tendinite ao mesmo tempo pode acontecer ou não? Pode acontecer. É relativamente frequente até, né? Existe a tendinite, a bursite, né? E geralmente são essas duas estruturas que acabam inflamando por proximidade, elas ficam realmente bastante próximos. Músculo, osso, pele, né? Então, isso, se a gente observar até nessa imagem aqui, né? Aqui a gente sabe que vem o tendão quadricipital, aqui o tendão patelar, é bastante frequente a gente ter a tendinite patelar associado à bursite também. Temos outra foto, Heitor, assim, para a gente ilustrar a localização ali, ó. Isso é um quadril? Isso é um quadril, é o fêmur, né? Aí? Eu mencionei agora há pouco que a bursite trocantérica, que é a inflamação da bursa que fica na região lateral do quadril, é uma situação frequente, né? E, na verdade, aqui está até demonstrado uma das formas de tratamento que a gente vai mencionar, né, mais para frente, mas é uma possibilidade, é um local frequente de inflamação. Aqui deveria ser algo mais uniforme, mais arredondado, doutor? Na verdade, o osso claro, isso é uma ilustração, não é uma imagem real óssea, né? Mas a bursa fica mais ou menos nessa localização. Aqui tem inserção de alguns tendões glúteos também, que né, como a gente falou, a tendinite pode vir junto da bursite. Então, a anatomia aí, né, tem todas as estruturas anatômicas que podem inflamar. Uma ilustração para só localização. Isso. Mais uma foto? Temos mais uma foto para... Isso aí o que é? Um braço? Aqui é interessante porque é um cotovelo, é um cotovelo esticado assim, certo. Né? E aqui, quem está em casa pode até palpar, né? Dobra o cotovelo, consegue palpar uma proeminência óssea aqui, né? E entre essa proeminência óssea e a pele existe outra bursa. E é muito frequente isso em quem digita, quem dirige muito, porque apoia. Uma outra causa de bursite é o atrito, né? E como ela protege essa proeminência óssea em questão, que a gente chama de olecrano aqui, inclusive essa bursa a gente chama de bursa olecraniana, o atrito exagerado aqui nessa região, ou até uma pancada, um trauma também, pode gerar isso que a gente vê na imagem, que é uma bursite. Além disso, também nessa região aqui do cotovelo, a pele também fica bem endurecida, ressecada? Sem dúvida. Né? Isso é importante também a gente salientar, porque às vezes se você tem um ferimento na pele associado a uma bursite, não é frequente, mas esse ferimento pode se tornar uma porta de entrada para a bactéria. Entendi. E aqui, como existe líquido acumulado na temperatura do nosso corpo, que é 36,5 graus, isso pode virar um meio de proliferação bacteriana. E aí uma bursite, que é uma coisa relativamente simples, se tornar o que a gente chama de bursite infectada. E aí existe um tratamento um pouco mais direcionado. O conteúdo dessas bursas é líquido? Líquido. É um líquido... É um líquido, não é um líquido sinovial, é um... Uma gelatina, alguma coisa assim? Não é um líquido, um transudato, na verdade. É o que extravasa do vaso sanguíneo para essa estrutura. Conforme o trauma, a intensidade do trauma, esse líquido pode vazar ou não? Pode, não é frequente, mas pode. Aquela bursa que eu mencionei no joelho, aqui o que se torna o cisto de Baker, pode se romper, né? E aí geralmente é um quadro bastante doloroso no joelho. E aí esse líquido extravasa, né? E até o joelho todo fica inchado, né? E é uma coisa bastante incômoda. Quando a gente está assim relaxado, a gente coloca a mão no joelho, assim, doutor, a gente pode até a rótula, né? A rótula, como é que é? Patela. Ou rótula ou patela. Antigamente se falava mais rótula. A gente mexe, brinca com ela, mexe ali, normal. A bursa também se mexe? Ela se desloca?
Olha, ela pode até se deslocar, tá? Se ela tiver bem, assim, o formato dela bem definido, né? Você consegue manipular um pouco, porque ela não fica endurecida, ela tem uma consistência, quando inchada, mais firme, né? Uma consistência firme mesmo. E a gente consegue manipular ela assim, consegue. Doutor, vamos sentar Vamos aqui. lá. Temos até uma prótese do joelho aqui também. Logo, logo ele vai mostrar aqui. Então, isso aqui, ela não é... você só sente quando machuca, é isso, doutor? Porque você sente é uma quando... membrana fininha. Isso. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente não nota, né, as bursas, porque não está sendo demonstrado. Mas, como até visto na imagem, aqui, quando deixa eu até colocar de lado, Assim, para nossas câmeras pegarem aí. Isso, assim, ó. Isso. Aqui, ó. Aí, assim. ok. Então, aqui é muito parecido com aquela imagem que a gente viu. Então, o inchaço nessa região pode ser uma bursite, tá? O inchaço um pouco mais abaixo daqui da patela pode ser também. Lembrando que colocando até mais de frente, quando existe um processo inflamatório, no caso do joelho, como está sendo mostrado aqui, a gente nota geralmente a gente chama de derrame articular, né, e que é um inchaço do joelho, mas nessa região em cima da patela, que forma uma bolsinha inchada mesmo. Mas nesse caso não é uma bursite, é um inchaço da articulação. Isso vai impedir os movimentos? A pessoa com a bursite, nesse caso no joelho, ela vai caminhar com dor? Como é que é? Então, ela pode ser limitante. A bursite pode ser uma coisa que limita o movimento da articulação por dor, né? Justamente porque como tem os tendões próximos, quando você mexe o tendão e tem um processo inflamatório ali, isso pode desencadear a dor e, consequentemente, uma dificuldade de realização daquele movimento. Entendi. Agora, o doutor, nesse sentido, o tratamento, a gente vai falar do tratamento, mas num caso extremo de uma dor, eu posso tomar um analgésico, Sem dúvida. ali para aliviar naquele momento? A gente utiliza, né, analgésicos e anti-inflamatórios tal, para melhorar o processo mais inicial, mais agudo, né? Mesmo porque se a gente pensar, existe um processo inflamatório, então a gente usa a medicação anti-inflamatória para tentar reduzir isso. A pessoa, geralmente os médicos, vocês, ortopedistas, mais do que nunca, incentivam sempre a prática do exercício, etc. Enfim, a pessoa com bursite, ela pode praticar uma atividade? Deve praticar? Ela pode. Às vezes, a bursite pode ser um fator limitante da prática daquela atividade, pelo que eu mencionei anteriormente, né? Inclusive, o esporte pode desencadear a bursite, né? Porque geralmente existe um impacto, movimentos repetitivos em quem é atleta, né, naquela região. Mas vai depender muito da dor, né? Se pode ou não pode. Geralmente pode, né? Mas com uma certa preocupação com aquela inflamação. Eu me lembro quando o senhor esteve aqui falando sobre tendinite, eu fiz essa pergunta, ou seja, aquelas pessoas que vôlei, né? Eu agora estou pensando assim, os mesa-tenistas, os tênis, né? O tênis, assim, que mexe muito com o ombro, com essa articulação. Aqui também pode... Existe uma bursa que também inflama com bastante frequência, e principalmente em quem digita muito, quem faz atividade que envolve movimento repetitivo, que fica aqui nessa região lateral do ombro, né? A gente chama essa bursa de bursa subacromial ou subdeltoide, e ela realmente inflama com frequência, inclusive em tenistas, quem faz natação, né, porque faz movimento de repetição, e também está muito associada com a tendinite do manguito rotador, né, que são os tendões que se inserem aqui na região lateral do ombro, responsáveis principalmente pela rotação tanto externa quanto interna, né, que faz a rotação interna um pouquinho mais aqui na frente, e elevação do ombro também. Com o fator idade e envelhecimento também aumentam os riscos de bursites? Ela pode surgir sim, né? Quem é um pouquinho mais velho, né? Existe uma perda de massa muscular, isso envolve uma sobrecarga, né? Tanto na articulação como um todo, né? O que pega a parte dos tendões, influencia também na questão da bursa, né? Cartilagem, todo o processo de artrose, que é o desgaste da articulação, também tem relação. Eu lembro que o senhor também falou, quando falou de tendinite, essa questão, a relação agora, obesidade e bursite. Pela questão mecânica, né? Então a sobrecarga ela é maior. O paciente obeso tem um peso maior, obviamente, né? Então a articulação acaba sofrendo um pouquinho mais, né? Então, consequentemente, a bursa também sofre. Além, um outro problema, né? Que geralmente o paciente obeso ele é sedentário, né? E o sedentarismo também, como acaba que a musculatura fica um pouco mais enfraquecida em quem é sedentário e tal, isso pode gerar um processo inflamatório também. Bom, todos nós nascemos com as bursas, elas estão lá quietinhas, não tiveram nenhum trauma, etc., elas vão ficar lá redondinho. Há muitas reclamações, por exemplo,
as crianças que gostam de brincar, são mais livres, etc., sofrem bastante também disso? Sim, eu acredito que a bursite em si não é tão frequente em crianças. A gente nota também, né, quando tem uma tendinite relacionada, tal, existe essa associação, tá? Assim, até que os estudos mostram hoje em dia que com o aumento da prática esportiva, né, entre as crianças, isso vem também aumentando, em conjunto com outras lesões musculoesqueléticas de forma geral. Doutor Daniel, entra aqui na nossa salinha, doutor. Entra Vamos aqui na lá. nossa salinha. O assunto de hoje, bursite. Então, para quem está chegando agora, para quem se quer fazer um conceito de bursite... Vamos lá, porque a bursa sempre está próximo de algum tendão, alguma proeminência óssea, ou entre o tendão e o osso, né? E pode inflamar com bastante frequência, por isso a gente escolheu a bursite como tema do programa de hoje. O tamanho dela vai depender do tamanho do órgão onde ela se encontra? Como Vai é que depender. E é interessante até com essa imagem do joelho, porque tem, por exemplo, eu até mencionei no bloco anterior, aquela bursa que se localiza aqui atrás do joelho, ela muitas vezes tem uma comunicação com a articulação. Tá? Certo. Então, o que acontece? Quando a gente tem um processo inflamatório dentro da articulação, como ela tem essa comunicação, na verdade a bursa enche e vira um cisto, né? Preenchido por líquido sinovial, que é o líquido que tem dentro do joelho. Existe um mecanismo de válvula, muitas vezes ali, que impede que esse líquido retorne para a articulação. E aí a gente pode até palpar, né, uma bolinha aqui atrás do joelho, né? Doutor, assim, não tem nada a ver assim, quando as pessoas reclamam assim, está doendo o meu ciático. Não tem nada a ver, doutor. Não, na verdade, a dor na face posterior do joelho pode ser uma dor decorrente da inflamação do nervo ciático, né? Um diagnóstico que tem que ser excluído, né? Ok. Então, ok. A bursite está aí, ela está inchada, temos que desinchá-la. O que o senhor vai fazer, então? Vamos lá. Inicialmente, as medicações são utilizadas, né? Anti-inflamatórios, analgésicos, para tentar diminuir o processo. A fisioterapia também é bastante utilizada, assim como nos processos inflamatórios dos tendões, como nas tendinites, né? Justamente para a gente diminuir inicialmente o processo inflamatório e no segundo passo melhorar o equilíbrio muscular ao redor da articulação para evitar a sobrecarga naquela região e consequentemente diminuir o que causa a inflamação. Entendi. Né? Então, hidroginástica, hidroterapia, isso... Isso é recomendado, né? Às vezes não na fase mais aguda, porque a dor é muito intensa, mas de forma subsequente, sim, né? Como outras etapas de tratamento. Aquelas pessoas que usam o braço, a natação ou o tênis, têm que fazer um exercício moderado ou suspender o exercício para tratar da bursite? Vai depender da dor, né? Em atletas, né, que são casos atletas de mais alto rendimento, é um pouco diferente. Às vezes a gente até faz alguma coisa mais localizada, como infiltração e tal, porque ele precisa estar com aquele membro apto para a prática esportiva, né? Um tempo bem reduzido de tratamento. Pois né? Então, esses são casos mais específicos, não é a maioria da população, né? Mas, de certa forma, a gente orienta a reduzir a prática esportiva, não precisa parar na maioria das vezes, mas diminuir um pouco o treino, associado com o tratamento propriamente da bursite. Né? Ô diretor, a gente tem perguntas do Santo Povo de Deus aqui? Vamos lá então, as perguntas que o povo quer fazer aqui para o doutor Hidalgo. Bom dia, meu nome é Conceição, sou da cidade de Curvelo. Eu gostaria de saber se um tombo pode causar a bursite? Um tombo, doutor, assim, um tombo, uma queda aí, nossa amiga Conceição. Dona Conceição, bom dia. O tombo pode ser causa, sim, né, da bursite traumática, como a gente mencionou anteriormente, mas vai depender muito do local que foi o trauma, né, porque a bursa não está presente em todos os lugares. Mas se por acaso ela der o azar, né, de cair, realmente ter um choque no local que existe uma bursa, ela pode inflamar. Ou seja, ela pode cair com os joelhos, depois no tentativa de se equilibrar, se apoia com o cotovelo, então quadril. Aí pode ter aí pode, uma bursite generalizada, doutor. Pode ter vários locais com bursite, sim. Olha que interessante. Mais uma pergunta aqui no Santo Povo de Deus. Meu nome é Alberto, sou do Rio de Janeiro, do bairro da Penha, queria fazer uma pergunta. Eu posso dirigir tendo bursite? Olha o Alberto aí do Rio de Janeiro, doutor. Pode dirigir? Prejudica? Então, limita? Alberto, é assim, na verdade, quem dirige muito, né, pelo fato de ficar muito tempo sentado com o joelho dobrado, pode, por exemplo, ter uma bursite do joelho. E aí, o fato de dirigir por muitas horas vai limitar, né? Vai piorar a dor, né?
Então, se está num processo inflamatório agudo, a gente recomenda pelo menos diminuir, né? A teoria é muito parecida com quem pratica esporte, né? Entendi. Se a gente pensar que isso pode ser uma das causas, né, da bursite, a gente orienta a diminuir um pouquinho. Mas não é que que ele não possa dirigir, né? Tem que ver se isso realmente está influenciando no processo inflamatório, onde é a bursite dele, né? Se tiver uma bursite, de repente, no cotovelo, por exemplo, pode não ter relação. Apesar de que uma das coisas que a gente observa é a bursite aqui do olecrano, do cotovelo, ela ocorrer em quem dirige muito porque fica apoiado no descanso ali do braço e o atrito aumenta e, consequentemente, inflama. As bursites são independentes, ou seja, eu posso só ter de um lado e não ter do outro? Pode, né? não tem uma relação de uma bursite generalizada, Entendi. assim, sem não é causa porque definida. deu no joelho direito vai dar no joelho Não, esquerdo. não é, não só tem se essa cair relação. junto, né? Exato, se tiver um trauma entendeu? simultâneo, né? Mais pergunta do povo de Deus. Meu nome é Dalva, eu sou de Baixo Guano do Espírito Santo. É normal inchaço nas mãos pessoas com bursite? É o Brasil inteiro participando aqui, doutor. E aí? Vamos lá. Então, o inchaço de toda a mão, assim, não tem uma relação direta com a bursite. Na verdade, seria até interessante ela investigar, se no caso for o caso dela, né? Porque realmente pode ter relação com outras doenças, entendeu? Problema de reumatológico, alguns tipos de reumatismo pode ter relação com o inchaço das mãos. Esse inchaço da bursa, a bursite, pode interromper, digamos, uma vascularização, pode interromper assim, a comunicação sei lá, do sangue, sei lá. Muito difícil, muito difícil. Porque não pode prender ali, pressionar. Geralmente o inchaço ele não é tão importante assim, né? Ele aumenta realmente o volume, mas não é um aumento de volume tão significativo a ponto de você ter um bloqueio do vaso sanguíneo e tal. Geralmente não acontece. Passeando por esse país, mais uma pergunta, doutor. Oi, eu sou o Wagner, sou de Prados, Minas Gerais. E qual é a alimentação adequada para quem tem bursite? O Wagner, doutor, tem uma alimentação adequada? Tem que evitar alguma coisa? Então, Wagner, na verdade, não tem uma alimentação relacionada diretamente com prevenção ou tratamento da bursite em si, né? A gente sabe sim que ela tem uma certa relação com obesidade, por conta da sobrecarga e tal. Então a recomendação que a gente faz para os pacientes, na verdade, é uma alimentação balanceada, mas não pela bursite propriamente dita, e sim para evitar a obesidade, né? Evitar que exista a sobrecarga. Existe possibilidade de fazer uma cirurgia retirada dessa bursite, porque está, como se tira uma vesícula, por exemplo, vamos tirar a bursite ali, vamos tirar a bursa ali, doutor? Em alguns casos específicos, sim, né? A cirurgia ela é indicada geralmente quando o paciente tem uma bursite crônica e que, assim, intratável com infiltração, com medicação, com fisioterapia e que realmente atrapalhe, né, a qualidade de vida deles. Às vezes em atleta a gente faz bursectomia, quem tem muito trauma repetitivo e tal, como uma forma de tratamento, mas é bem raro. Uma outra indicação cirúrgica é quando a bursite se torna infectada, que eu até mencionei no bloco anterior, né? Então, se ela se torna infectada com um acúmulo de pus ali, a gente muitas vezes tem que fazer uma drenagem cirúrgica e quando a gente faz a drenagem, muitas vezes a gente já tira uma parte ou até a bursa toda. Perguntas agora surgindo pelo WhatsApp aqui, nosso programa Saúde e Fé. A Bruna Marcondes, de São Paulo, capital. Bom dia, Bruna. Deus te abençoe. Ela está dando bom dia, Frei, doutor, aqui. Em relação à bursite de calcânio, eu posso utilizar algum protetor específico de calcanhar para evitar o problema e amenizar os sintomas? A nossa amiga Bruna. Bom dia, Bruna. Ela até pode utilizar, tem que ver o motivo, né, o que está causando essa bursite. Ela deve estar falando sobre a bursite retrocalcaniana, que daqui na parte posterior do calcanhar, perto do tendão de Aquiles, e ela pode ter relação, por exemplo, com o uso de calçado apertado, por conta do atrito. Então, existe um atrito maior naquela região, e nessas situações, ela pode utilizar um protetor aqui atrás do calçado, ou até mudar o calçado, que seria até o ideal, Entendi. né? Para melhorar isso, né? Mas se a causa for, por exemplo, traumas repetitivos ou movimentos repetitivos, tal, daí a mudança de calçado e o protetor ali posterior do calcâneo não vai adiantar muito. A nossa amiga Maria Almeida, do Rio de Janeiro. Obrigado, dona Maria Almeida. Deus abençoe. Um bom dia para a senhora. Muito obrigado por estar conosco, viu? Após começar a correr na esteira, desenvolvi bursite no quadril esquerdo. Qual o melhor medicamento e tratamento para esse quadro? Pergunta Maria Almeida. Vamos lá, bom dia, Maria. Geralmente, a medicação da fase aguda é o que melhora o processo inflamatório, anti-inflamatórios e analgésicos, né? Mas assim, o tratamento padrão ouro é a fisioterapia.
provavelmente ela tem um desequilíbrio muscular, né? Ela talvez tenha começado a correr há pouco tempo, né? Então isso gerou uma sobrecarga na região do quadril dela, né? E o que gerou a bursite. Então, medicação na fase aguda, fisioterapia na fase seguinte para tentar reequilibrar a musculatura. Pode ter um câncer de bursas? Olha, como existe um tecido sinovial ali muito próximo da bursa, sim, né? É muito, muito raro, mas se existe uma proliferação ali daquele tecido descontrolada por alguma mutação ali, pode existir um câncer, sim. O João Estevão, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Bom dia, seu João Estevão, acompanhando o Saúde e Fé lá em Volta Redonda. Tenho uma dúvida, se não tiver inflamada, a bursite aparece na ultrassonografia? Então, bom dia, João. Ela pode aparecer sim, tá? Marquinha. Muitas vezes a ultrassonografia, quando ela não está nada inflamada a bursa, existe uma certa dificuldade para observar. Mas ela está quietinha lá, né? Ela pode ser observada, né? Até na ressonância magnética, que é um outro exame que muitas vezes a gente usa também, a gente vê mesmo a bursa não inflamada, a gente vê a estrutura ali, entendeu? Mas, obviamente, quando ela está inflamada, por aumentar de volume, fica muito mais perceptível, né? Entendi. E a Rita de Cássia de Salvador, lá na Bahia, olha que maravilha, o Brasil participa aqui de Saúde e Fé, o Brasil assiste a TV Aparecida. Musculação é indicada em caso de bursite no ombro? Vamos lá, bom dia, Rita. Ela é indicada, né? Mas assim, é aquele caso que depende do nível de dor, né? Geralmente a gente indica a fisioterapia se a dor está um pouco mais elevada no início do quadro e depois faz uma transição para a manutenção, como se fosse uma prevenção do retorno da bursite com a musculação. E a Dora Oliveira de São Paulo, capital. Bom dia, dona Dora. Obrigado por estar conosco. Sou operadora de caixa, movimento muitos braços. Fui diagnosticada com bursite, mas o médico só me indicou remédio. Eu precisaria de repouso? Pergunta ela. Com certeza. Bom dia, dona. Isso vai depender da inflamação também, do nível de dor, né? Quando a dor está mais intensa, a gente geralmente até imobiliza, né, a articulação para tentar fazer com que aquele processo inflamatório se resolva mais rápido, entendeu? E aí, quando a pessoa fica imobilizada, não consegue trabalhar, precisa realmente fazer um repouso em casa, tal, até se recuperar definitivamente. Mas vai depender muito do nível de inflamação. Bursite, nós queremos assim que você se cuide, se trate, né? Suspeita, procure um profissional, enfim, não vai tomando todo tipo de medicamento, viu, né? Vamos dar tempo de mostrar rapidinho assim as pessoas chegando aqui, olha que maravilha, assim, dá tempo, você corta para mim, né? E mostra as pessoas, dá um tchauzinho aí para quem está em casa aí, acompanhando também aí o Saúde e Fé hoje aqui com o Dr. Hidalgo, viu? Que maravilha, gente, tivemos o prazer de conversar com o Dr. Daniel Hidalgo, médico ortopedista. Tem um Instagram aí para você acompanhar, @Joelho em Foco, ou também o site www.dr, né, de dr.danielhidalgo.com.br, está na tela aí para você ficar à vontade, ir lá, ver os vídeos, as informações, vale a pena, viu, gente? Doutor Daniel, nosso muito obrigado, o senhor se comunica muito bem, sempre é uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios, doutor. Eu que agradeço, Frei, fico à disposição de vocês aí. Muito, com certeza que a gente vai chamá-lo, viu? O povo pede, viu? Nosso muito bom, obrigado, que bom, doutor. Fico feliz.